ter a catequese do Papa, vamos ouvir o Papa falando aí na quarta-feira, ontem, como se deve evangelizar hoje, não é? Vamos lá, Ricardo. Falar de Deus ao mundo significa anunciar o que é essencial. Deus não é uma ideia abstrata, mas amor. Em Jesus, Deus está perto de cada pessoa. Durante a audiência geral no Vaticano, Bento XVI deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre o ano da fé. Orientou sobre como falar de Deus no mundo de hoje. Deus não é uma hipótese distante sobre a origem do mundo. Não é uma inteligência matemática que está longe de nós. O amor de Deus por nós é infinito e eterno. E a fé cristã é uma resposta aos anseios mais profundos do coração humano, afirmou o Santo Padre. Ao final do encontro, o Papa lembrou das crianças portadoras do vírus HIV. Pediu mais terapias anti-AIDS para crianças pobres do mundo. Bento XVI recordou que sábado, 1º de dezembro, é Dia Mundial de Combate à AIDS, iniciativa das Nações Unidas. Bem, aí você viu apenas um pequeno trecho dessa alocução do Papa, que sempre faz na quarta-feira, né? O Papa falando aí do ano da fé, falando que Deus não é um mito, Deus é uma realidade. Isso é muito bonito o Papa dizer, né? Jesus Cristo veio numa data histórica, no 15º ano de Tibério César, né? Imperador romano, ali num lugar geométrico e geográfico bem definido, né? Em Belém de Judá, que está lá até hoje, a gruta onde Jesus nasceu está ali, né? O sepulcro de Jesus está ali, o mar da Galiléia, que Jesus atravessou tantas vezes, está ali, a casa de São Pedro está ali, a sinagoga de Cafarnaum está ali, para quem quiser ver. A Palestina, Jerusalém, é um museu a céu aberto. É impossível dizer que Jesus não existiu. Para dizer que Jesus não existiu, tu vai ter que dizer que Nero não existiu, que Cleópatra não existiu, vai ter que negar muita gente antes, né? Porque ninguém deixou tanta marca histórica, geográfica, como Jesus deixou para nós, além dos evangelhos, né? Muito bem, antes da gente entrar aqui no nosso estudo da Escola da Fé, eu quero lembrar o seguinte: nós estamos entrando aí no Natal, nos aproximando do Natal. Eu queria falar um minutinho sobre isso. Vamos começar o Advento, agora neste domingo, né? O Advento, nós acendemos aquela coroa do Advento, né? Que significa o quê? Gostaria de falar, porque aí você vai ver isso nas igrejas. A coroa, ela é verde, né? E por que é um círculo a coroa? Tem dois significados. Primeiro, o verde, a esperança. Chegou a salvação. Estamos salvos. Spes salve, né? A encíclica do Papa. Nós estamos salvos. Chegou, então a coroa é verde, que é sinal de esperança, né? E por que ela é um círculo? Para mostrar que Deus é eterno. Não tem princípio e não tem fim. Ninguém consegue achar o começo e o fim do círculo. Entende? Por isso que a coroa simboliza duas coisas: a eternidade de Deus e o reino messiânico de Jesus, que também não acabará. Ninguém vai encontrar o fim do reino de Cristo, esse reino que ele veio ao mundo para inaugurar. Então, veja como as coisas da igreja têm um sentido profundo. Depois se acende 4 velas, uma vermelha, uma verde, uma branca e uma roxa, roxa ou rosa, né? Significam o que essas velas? Bom, primeiro, a coroa está apagada, significa o quê? O mundo que está nas trevas, não tem luz. Aí na primeira semana acende-se a primeira vela, a luz de Cristo que começou a brilhar, a vela vermelha, a vela da fé, a vela dos patriarcas, a vela dos profetas, né? A vela vermelha. Depois se acende uma outra vela, a vela branca, a vela da paz. Depois se acende uma outra vela, a vela rosa, que é o terceiro domingo do Advento, que significa a alegria, né? O domingo da Letícia do latim alegria, né? E se acende ainda a vela verde da esperança, né? Enfim,
Cada vela que é acendida, que é acesa, em cada domingo, vai o quê? Aumentando a luz, percebeu? Até que quando completa o advento, quando as 4 velas estão acesas, quer dizer o quê? A plenitude da luz está presente, o Cristo vai nascer. Esse é o sentido belíssimo dessa coroa do advento. É a maior festa da história da humanidade, o maior acontecimento da história humana, o Natal. Et verbo caro factum est. O verbo de Deus se fez carne, se fez homem. Gente, nós temos que nos encantar com esse mistério. Como pode Deus caber numa criancinha, uma recém-nascida, numa manjedoura? A manjedoura é aquele coxinho onde os animais comem, né? São Paulo diz, ele se fez pobre para nos enriquecer. Porque na pobreza daquela criança, na humildade daquela criança, na fraqueza daquela, está o Deus Todo-Poderoso. Então a gente precisa se encantar com isso. Nós não podemos celebrar o Natal com festas, com barulhos, com comida, com bebida, com presentes. Até essas coisas têm sentido, mas desde que isso seja expressão do nosso encantamento. Por que se dá presente no Natal? Para as crianças. Por quê? Porque o menino Jesus recebeu o presente dos Reis Magos. E que presente que ele recebeu dos Reis Magos? Ouro, incenso e mirra. O ouro se dava para quem? Para o rei. Todo rei daquele tempo era todo dourado. Então o ouro é para o rei. Então os magos viram naquele menino o rei do universo. O incenso se dá só para Deus. Queima-se incenso para os deuses. E, então viram ali o Deus verdadeiro. E a mirra era aquele perfume, aquele aroma que usava para embalsamar os mortos. Eles viram ali o que? O Cordeiro de Deus que ia ser imolado para tirar o pecado do mundo. Então os magos trouxeram presentes. Então, para a gente celebrar essa alegria, né, dá presente para as crianças. Então a história do Papai Noel, de São Nicolau, aquele santo, né, que amava as crianças, que dava presente. Papai Noel tem um fundo cristão. É pena que o Papai Noel foi distorcido. O Papai Noel virou apenas um mito comercial, mas o Papai Noel tem um certo fundo cristão, de São Nicolau. O que São Nicolau fazia? No Natal, enchia a sacola dele de presente, de comida, e levava para as crianças carentes. Daí vem o Papai Noel. Eu não sou contra tirar o Papai Noel, não. Eu sou contra o Papai Noel ficar mais em aparência do que Jesus. Entende? Jesus é a razão da festa. O Papai Noel existe por causa de Jesus. Não o Jesus existe por causa do Papai Noel. Mas o comércio, o mercantilismo, colocou o Papai Noel acima de tudo, lamentavelmente. Agora, a gente tem, sabe, nós não podemos jogar as coisas todas fora, não, sabe, gente? Esses dias alguém me escreveu assim, nossa, professora, a nova era agora está usando o arco-íris, então nós vamos jogar o arco-íris fora? Eu digo, não, meu amigo, muito antes de existir a nova era, o arco-íris está lá no capítulo 9 do Gênesis. Quando Noé abriu a arca e soltou a pomba, viu lá o arco-íris. Deus disse, é o arco da minha aliança com a humanidade. Porque o arco-íris ele desce do céu até a terra, é aliança. Nós vamos jogar fora o arco-íris porque a nova era usa o arco-íris? Não, senhor, o arco-íris é nosso. E vocês entenderam? A gente não pode jogar fora porque alguém está usando, né, alguma coisa nossa indevidamente, nós vamos desvalorizar. Não, de jeito nenhum. Né? Eu me lembro que eu era criança gosta da história do Papai Noel, né? Aí botava o sapatinho na janela que o Papai Noel ia chegar. E chegava, mas só que tem uma coisa, Ricardo, antes nós já tínhamos rezado o texto do lado do presépio. Aí o Papai Noel chega. Então tudo tem sentido. Né? A gente não precisa desvalorizar as coisas boas. Bom, falando também de Natal de presente, vamos dar presentes bons. Então é outra coisa importante no Natal. Dá um presente bom, todo mundo gosta de dar um presente no Natal, expressa o amor, a alegria, dê um bom presente. Canção Nova é cheia de bons presentes, livros, por exemplo, CDs, DVDs, camisetas com os sinais exteriores da nossa fé.
né? Eu vou mostrar aqui meia dúzia de livros só, né? Por exemplo, um deles, Problemas no Casamento. De repente um casal que precisa, está em crise, um livro, né? Um outro livro, Vida Sexual no Casamento, um outro livro. Os livros que eu mais gosto de escrever, livros sobre casamento, que para mim o problema é a família hoje. E a família, o problema é o casamento. Se salvar o casamento, salva a família, você salva tudo, não é? O catecismo da igreja responde de A a Z, para a pessoa aprender, tirar dúvidas sobre o catecismo. Ok? Enfim, a minha igreja, será que o povo conhece a igreja? O que é a igreja una, santa, católica, apostólica? O que é a comunhão dos santos? Né? Quais são os dogmas? Enfim, sabe? Então, um livro é um presente maravilhoso. Não acaba. Olha, eu tenho um livro na minha casa, gente, que tem mais de 100 anos. Foi da minha avó, que a minha avó gostava muito de ler. Aquele livrinho amarelinho, que você tem que abrir com cuidado. De vez em quando eu mando até fazer cópia deles, para não usar o original. Livros que são preciosidade, que não se edita mais. Entende? Então, vamos também dar presentes assim, consistentes, né? De acordo, não estou dizendo que você não possa dar uma camiseta, você não possa dar uma calça, um sapato, claro que pode, mas vamos também dar presentes educativos, formativos. Muito bem? Bom, Ricardo, vamos caminhar um pouco então aqui com a nossa matéria de hoje. E hoje eu quero falar um pouco do pecado original. Não sei se vocês estão acompanhando a nossa Escola da Fé. A nossa Escola da Fé é uma escola muito lenta, porque são alunos no Brasil inteiro, alunos de todas as idades, né? Então, eu tenho que ir devagar. Mas, depois que nós falamos aqui de Deus, falamos da criação, dos homens, dos anjos, aí vem algo triste, o pecado original, né? O homem e a mulher pecaram, disseram não a Deus, preferiram ouvir a voz da serpente do que ouvir a voz do Criador. Então, o que a igreja nos ensina sobre isso? E é impressionante que a igreja diz assim: não se pode negar o pecado original, é dogma de fé, é algo misterioso, algo que a igreja não sabe direito como é que foi, nem quando foi, porque a ciência ainda não desvendou quando é que o homem surgiu na face da terra. Se foi há 1 milhão de anos atrás, se foi 2 milhões, se foi 3 milhões. Entende? Mas a igreja, por revelação bíblica, sabe que quando o homem surgiu na plenitude humana, corpo e alma, houve esse racha aí, infelizmente, chamado de pecado original. Bom, o Papa Paulo VI falou do pecado original na sua profissão de fé, dizendo assim: cremos que todos pecaram em Adão. Isto significa que a culpa original, cometida por ele, fez com que a natureza, precisa entender isso, a natureza, comum a todos os homens, caísse num estado no qual padece as consequências dessa culpa. Então, o que é o pecado original? Adão era o protótipo da pessoa humana. Foi o primeiro que Deus gerou. Dele Deus fez Eva. Eva pecou e Adão também pecou. Ambos cometeram a culpa. Agora, só que acontece que, o que a revelação ensina? Ali estava a semente da humanidade. Vocês entenderam? E essa semente foi contaminada. Consequentemente, toda a natureza humana, de todos que recebessem essa natureza, ficou, diz aqui o Papa, padece as consequências dessa culpa. Eu vou dar um exemplo aqui, imperfeito, mas que ajuda a compreender. Imagina que você vai fazer um milharal, plantar milho, mas você tem uma semente contaminada, e você planta essa semente. Então aquele pé de milho vai dar contaminado. Aquela espiga vai dar contaminado. E você pega aquela espiga e você faz um outro milharal. O milharal inteiro vai dar contaminado. Por quê? Porque a genética, a natureza do milho está contaminada na sua raiz. Isto é o pecado original. Não é um pecado de culpa nosso, é um pecado de culpa de Adão. Mas a gente não herda a culpa, a gente gera as consequências. Você entendeu?
O milho, que era para ter nascido bom, não nasceu bom. O mineral inteiro não tem culpa de ser contaminado, mas recebeu a consequência da contaminação original. Vocês entenderam? É por isso que cada criança tem que ser batizada, para que essa natureza seja restaurada. E aí, gente, isto custou o sangue de Cristo. O que São Paulo diz na carta aos Romanos? Romanos 6, 3. São Paulo diz assim: não sabeis que aquele que é batizado na morte de Cristo e ressuscita com Cristo? Então, o que acontece no batismo? No batismo, a criança é mergulhada na morte de Cristo. Ela morre com Cristo, espiritualmente. E ela renasce com a ressurreição de Cristo. Por isso que a igreja diz que é uma regeneração da pessoa. Você é regenerado, ou seja, gerado de novo. Você entendeu? É uma coisa, é um mistério extraordinário. Então o Papa diz aqui, olha, cremos que todos pecaram em Adão, isso significa que a culpa original cometida por ele fez com que a natureza humana, comum a todos os homens, caísse no estado no qual padece as consequências dessa culpa. Tal estado já não é aquele em que no princípio se encontrava a natureza humana. Então agora a nossa natureza já não é mais como ela saiu da mão de Deus. Em nossos primeiros pais, uma vez que se achavam constituídos em santidade e justiça. Eu quero explicar isso daqui. A teologia explica que Adão e Eva, antes do pecado original, eles tinham o chamado estado de santidade e de justiça original. O que significa isso? Estado de santidade é a comunhão perfeita que eles tinham com Deus. Deus é santo, santo, santo. Adão e Eva participavam dessa santidade. Entenderam? Essa comunhão plena com Deus. Deus colocou os dois no seu jardim. O que quer dizer, metaforicamente, essa alegoria, esse jardim do Gênesis? Quer dizer o quê? Deus colocou o homem na sua comunhão. Quem é que você leva para dentro da sua casa? É a pessoa que você ama, não é verdade? É comunhão. Isso quer dizer o jardim do Éden. Deus levou ali para o seu jardim, então, comunhão. E o estado de justiça significa o quê? A harmonia que o homem tinha dentro dele. Primeiro consigo mesmo, segundo com a mulher, terceiro com a natureza e quarto com Deus. Então o homem vivia numa paz. Ele não tinha essas crises que ele tem hoje, existenciais, essas coisas todas que nós hoje trazemos dentro de nós, né? Não, o homem era, entende? E havia assim um equilíbrio perfeito. O corpo estava sujeito ao espírito, não como hoje, que o corpo briga com o espírito, as paixões da carne, como diz São Paulo, não consigo fazer o bem que eu quero, acabo fazendo o mal que eu detesto. De onde vem isso? Do pecado original. Então, antes, o estado de justiça significa o quê? A teologia explica que o homem tinha um equilíbrio espetacular. Ele não brigava com ele não brigava com a mulher, ele não brigava com os animais, e ele não brigava com Deus. Paz absoluta. É isto que foi rompido. Perdeu o estado de santidade e perdeu o estado de justiça original. Eu não sei se vocês já perceberam, mas notem que num desses domingos do Advento, se não me engano, é o segundo ou o terceiro, a igreja coloca aquele texto do profeta Isaías, capítulo 11 de Isaías, que fala como vai ser o reino messiânico. É uma coisa espetacular. Ele diz assim, o profeta, no reino messiânico, o lobo e o cabrito vão comer junto. Vocês já pensaram o lobo com o cabrito? Tudo que o lobo quer é devorar o cabrito, mas o profeta diz, no reino messiânico vai acabar o mal. A criança de colo vai poder colocar a mão na toca da serpente e essa não lhe fará mal nenhum. Você já pensou que cena horrorosa, uma criança enfiar a mão na toca de uma serpente venenosa e ela não lhe fará mal algum? Por quê? Porque vai acabar o mal. Não vai haver mais crise do homem com a natureza, do homem com Deus, do homem com a mulher, do homem com ele mesmo.
Entenderam? Agora, de onde que a igreja tira a confirmação do pecado original? Claro, está na revelação bíblica, é claríssimo, né? Gênesis 3,15, Deus dizendo para a serpente: colocarei ódio entre ti e a mulher, ela vai esmagar a tua cabeça. É chamado proto-evangelho, é o primeiro evangelho. Quem é esse pé de Maria que esmaga a cabeça da serpente? É Jesus Cristo. Colocarei ódio entre a tua descendência e a dela. Claro, a revelação bíblica é indiscutível, mas também na prática, a igreja diz que não tem como negar o pecado original. E aí eu quero dar 2 exemplos que a teologia nos ensina. Por exemplo, você pega uma criancinha, 2 anos de idade, eu vejo lá minhas netinhas, meus netinhos. Ricardo, morde as amiguinhas, Ricardo, mete o dente nas amiguinhas, é meu, tudo é meu, um egoísmo, um egocentrismo. E se a menininha pega a bonequinha, ela vai lá e nheque, mete o dente. De onde que vem esse mal? A igreja pergunta: não vem de Deus. Deus não é o autor do mal. Essa criança peca quando faz isso? Não, não peca, porque ela não tem uso da razão ainda. Então, olha que coisa interessante, um serzinho inocente, que não sabe o que é o pecado, porque não tem o uso da razão, mas faz o mal, pega um pedacinho de pau e bate na cabeça do amiguinho, da amiguinha. De onde vem esse mal? A igreja diz: não vem de Deus, porque Deus é o bem por excelência, Deus não pode fazer o mal. Então, de onde vem esse mal? Vem do pecado. E esse pecado vem de onde? Vem da raiz, porque é a natureza da criança que já é assim. Então, esta natureza foi ferida na sua raiz. Vocês entenderam? Então, a igreja não tira só da revelação, a igreja tira também da vida prática. Entende? Por que a própria natureza é rebelde? Por que nós temos terremotos, tsunamis? Por quê? É também culpa do pecado original. Deus não disse para Adão, porque você pecou, Adão, a terra agora vai produzir abrolhos e espinhos. Não era para produzir. Agora, meu amigo, agora você vai ter que tirar o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Não era para ser assim. Vocês entenderam? Então, o pecado original, ele não estragou só o homem. Como o homem foi colocado como rei da criação, Deus entregou a criação para Adão e Eva. Deus chamou Adão e disse: Adão, dê nome a todas as coisas. Gente, dar nome na Bíblia significa o quê? Tomar posse. É meu. Eu sou dono. Você não dá nome para o seu cachorrinho, para o seu boi, para a sua vaca, para o seu cavalo? Por quê? Porque é seu, para o seu filho. É seu. Deus chamou Adão e disse: Adão, dê nome. Ele deu nome até para Eva, vai chamar mulher, quando ele viu. Né? Porque mulher é o feminino do homem em hebraico, Ish e Isha. Né? Então, a natureza, São Paulo diz, a natureza geme em dores de parto, Romanos 8, aguardando a libertação dos filhos de Deus. Por que o mundo vai ser transformado? Por que a gente fala em fim do mundo? Vai acabar o mundo? Jesus não fala em fim do mundo. Jesus fala na renovação do mundo. Haverá novos céus e nova terra. O que é isso? Quando o pecado original acabar, quando o pecado pessoal acabar, São Paulo diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. 1 Coríntios 15. Por quê? Porque ele diz também, lá em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então, só vai acabar a morte quando acabar o pecado. Que se o salário do pecado é a morte, só vai acabar a morte quando acabar o pecado. E São Paulo diz, o último inimigo a ser vencido será a morte. Por isso, que quando não houver mais pecado, não houver mais morte, o mundo também vai experimentar uma renovação. Não sabemos como é que vai ser esse novo céu, essa nova terra. A igreja não sabe como é que vai ser. Mas sabe que vai ser. Sabe que vai acontecer, vocês entenderam? Tem muitas coisas que a igreja sabe que vai acontecer, mas não sabe nem quando, nem onde, nem como. E a igreja é tão humilde, que ela pega e escreve um catecismo inteiro e não explica. Ela não explica por quê? Porque ela não sabe. E por que a igreja não sabe? Porque Deus não revelou para ela.
E por que Deus não revelou para ela? Porque não interessa. Não convém. É uma coisa, gente, que os santos nos ensinam. Teologia não quer dizer curiosidade. Não. O que Deus não revelou, não queira saber, porque não é bom. Você gostaria de saber o dia que você vai morrer? Eu não gostaria. Eu levei minha esposa para o hospital, dali a um mês ela morreu. Eu pensei que ela não fosse viver uns 2 anos. Pensei mesmo. Que ela tivesse uns 2 anos, dentro de um mês ela estava morta. Nem ela sabia, nem eu sabia, nem ninguém sabia. Deus não conta. Porque se contar, a gente pode entrar em pânico. Então não fica querendo saber o que Deus não quer revelar, porque não convém. Então se a gente não sabe qual é o dia que Jesus vai voltar, é porque não convém saber. E outras coisas mais. Mesmo porque tem certas coisas que mesmo que se Deus revelasse, não ia caber na nossa cabeça, nós não íamos compreender. Então o que Deus revelou é o que nós precisamos saber para quê? Para a gente se salvar. Vocês entenderam? Então ele revelou os 7 sacramentos, ele revelou os mandamentos, porque isso eu preciso para eu me salvar. Depois que eu estiver salvo, aí eu vou receber o resto. Aí eu vou conhecer o resto. Entenderam? Lá na eternidade, porque lá as coisas são diferentes. Não tem mais tempo, não tem mais espaço, a inteligência entra num mundo completamente diferente.